Muito bem, vamos falar um pouquinho das lesões da articulação radioulnar distal. A aula de fratura de rádio distal, que geralmente vem associada com essa lesão, já está online, então vocês podem assistir essa aula, que vai ser de grande valia para a compreensão dessa aula de de lesão da articulação radioulnar distal, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre lesão da articulação do radioulnar distal. Muito bom. A radioulnar distal, como a gente sabe, é uma conexão entre o rádio e a una distal, está localizada aqui nessa região, tá? E ela é um pivô para a pronossupinação. Ela age sempre em conjunto com a articulação radioulnar proximal, tá? Então, um problema em cotovelo pode levar a uma diminuição da pronossupinação, como um problema também na articulação radioulnar distal. As duas agem em sincronia e qualquer alteração entre essas duas articulações pode levar a um acometimento, um déficit de pronossupinação. Muito bom. Isso aqui existe uma regra interessante que fala para a gente que o rádio ele vai migrar proximalmente ou distalmente de acordo com o posicionamento do antebraço. Uma regrazinha para a gente lembrar é lembrar da bandeira do partido PP. Eu não sou político, eu não gosto muito de política, mas é uma regra interessante. Quando o antebraço está em pronação, o rádio migra proximalmente, PP, tá? Quando o antebraço está em pronação, o rádio migra proximalmente. Se a gente tem uma migração proximal do rádio inteiro, a gente tem uma maior proeminência dessa una, da cabeça da una distal, tá? Quando a gente tem uma supinação, a gente tem uma migração distal do rádio distal e a gente tem um nivelamento ou uma diminuição da altura da cabeça da una. Isso é bastante importante. Deu para compreender? Quando a gente prona o rádio migra proximalmente e essa cabeça da una, por o rádio migrar, ela vai ficar mais proeminente aqui, mais pertinho dos ossos carpais. Quando a gente faz uma supinação, ele migra distalmente e essa articulação, essa cabeça da una vai ficar um pouquinho mais distante dos ossos carpais. A gente consegue ver isso aqui, ó. Em supinação há um maior espaço entre a cabeça da una e o semilunar, e em pronação há um menor espaço entre a cabeça da una e o semilunar. Por que isso é importante? Porque se o paciente sofreu uma fratura de rádio distal e essa fratura de rádio distal tem um encurtamento, o paciente já tem uma diminuição desse espaço entre a cabeça da una e o semilunar. Então, durante a pronação, esse espaço vai estar ainda mais diminuído, o que pode fazer com que haja um impacto unocarpal, que é quando a cabeça da una começa a bater no semilunar e no piramidal, tá? Então, lembra da regra PP, em pronação, rádio migra proximal. Aqui no rádio a gente tem uma estrutura chamada fossa sigmoide do rádio para a una, tá? Essa fossa sigmoide é essa ondulaçãozinha que a gente tem, que faz com que haja um movimento do rádio em torno da una, a articulaçãozinha dessa. Essa fossa sigmoide ela pode ter diferentes arquiteturas de acordo com cada paciente, cada indivíduo. Existe o tipo flat, que é aquele tipo reto, existe o tipo que é como se fosse uma descida de uma ladeira, existe o tipo C e existe o tipo S, que ele faz uma convexidade e uma concavidade. Esse tipo flat, a articulação se torna mais instável. Como ela está reta, ela não tem um anteparo nem dorsal nem volar, ele tem uma maior probabilidade, a instabilidade da articulação radioulnar distal. Esse tipo C é um tipo de articulação mais estável, porque ele tem esse anteparo tanto volar como dorsal. Como é que eu sei que isso aqui é dorsal? Eu sei porque existe um tubérculo de Lister aqui, essa proeminência óssea na superfície dorsal. Existe uma estrutura chamada complexo fibrocartilaginoso triangular. Esse complexo fibrocartilaginoso triangular é um conjunto de ligamentos e estruturas ligamentares que facilitam ou ajudam a estabilização da articulação radioulnar distal. Se a gente tiver uma lesão desse complexo ligamentar, a depender da localização, a gente pode ter uma articulação radioulnar distal instável. E isso acontece com bastante frequência nas lesões
nas fraturas de rádio distal, tá? Principalmente aquelas fraturas de rádio distal em que há uma fratura da base do processo estiloide da una, como a gente vai falar lá na frente, tá? Então, o que é o complexo fibrocartilaginoso triangular? É um conjunto de ligamentos ou estruturas. É composto por basicamente 6 estruturas. O ligamento colateral ulnar, que é esse ligamentozinho que passa aqui por baixo e vai se inserir nos ossos do carpo. O ligamento uno semilunar, que é o ligamento que sai da cabeça da una e vai para o semilunar, esse ligamentozinho aqui. O ligamento uno piramidal, que sai também da una e vai para o piramidal. Esses 2 ligamentos são bastante importantes para a estabilização carpal do lado ulnar. Se a gente tiver uma lesão nessa região, a gente pode ter uma instabilidade nessa primeira fileira do carpo e uma migração volar ou ulnar desses ossos do carpo, tá? Dependendo da configuração dessa lesão. A gente também tem os ligamentos radioulnares, tanto volar como dorsal, que aí é um ligamento que estabiliza bastante o rádio a una. A gente tem o ligamento radioulnar dorsal, porque aqui eu estou vendo o tubérculo de Lister C, que é dorsal, e o ligamento radioulnar volar. Aqui no centro a gente tem o disco articular ou menisco homólogo, que é uma estrutura central que tem a função muito interessante de absorver as cargas que passam pela mão e pelo punho, tá? 80% de todas as cargas axiais que a gente tem, por exemplo, quando a gente cai com a mão apoiada em extensão, passa pelo rádio e 20% passa pela aúna, tá? Então essa carga é absorvida primariamente por esse disco articular, tá? A gente também tem a bainha do extensor ulnar do carpo, que é essa estrutura aqui ao redor do extensor ulnar do carpo. Essa bainha tem uma função de estabilizador dinâmico também dessa articulação. Então são estruturas bastante importantes. Aqui mostra outra figura, mas mostrando as mesmas estruturas. Falando um pouquinho desse disco articular, que é esse disco que absorve as cargas, ele tem uma configuração vascular e neurológica, nervosa, muito semelhante ao menisco do joelho. Ele é bastante vascularizado em sua periferia e ele é pouco vascularizado e inervado em seu centro. Por que isso é importante para a gente? Porque se o paciente tiver uma lesão central, que é uma lesão do tipo 1A, que a gente vai ver lá na frente, essa lesão, muito provavelmente, ela não vai cicatrizar por si só, porque onde não há sangue, não há reparo. Todas as células que a gente precisa para uma cicatrização, ela vem através do sangue. Se está chegando pouco sangue, é difícil de reparar, tá? De forma fisiológica. Aí, na grande maioria das vezes, o cirurgião, dependendo do acometimento, dependendo da sintomatologia do paciente, o cirurgião tem que abrir, fazer uma limpeza dessa articulação com um shaverzinho lá, com um aparelhozinho por artroscopia, faz a remoção dessas estruturas danificadas para poder reduzir a dor do paciente. Se for uma lesãozinha em alça de balde, uma lesão bem definida, o cirurgião pode ir lá e pode fazer a sutura, tá? Essa vascularização desse disco é principalmente proveniente da artéria interóssea anterior e da artéria ulnar, que são as duas estruturas que fornecem maior suprimento sanguíneo nessa região. Como aqui também é muito pobre em fibras nervosas, o paciente que tem uma lesão isolada central, geralmente ele não tem dor. Ele vai ter dor se essa lesão for uma lesão com a degeneração já bastante avançada e que ele já tem um acometimento condral, já pegou ali embaixo, já da cartilagem, já degenerou a cartilagem e está chegando no osso. Aí o paciente tem uma sintomatologia. Mas quando é uma lesão central pura, de início, geralmente o paciente não tem sintomatologia. Tem um estudo bastante interessante que os avaliadores avaliaram cadáver. O cara morria, ele ia lá, abria o punho do paciente e via se havia perfuração. Em torno de 80% das peças anatômicas que eles avaliaram em pacientes acima de 50 anos, existia algum tipo de perfuração, que provavelmente não seria sintomático em todos os pacientes. Então, pode haver uma perfuração desse disco articular sem que haja uma sintomatologia obrigatória. E é importante a gente entender que existem alguns estabilizadores secundários da articulação radioulnar distal.
Um dos estabilizadores secundários é a membrana interóssea, tá? A membrana interóssea é uma estrutura bastante importante porque ela une o rádio e a una. Ela tem suas fibras oblíquas entre esses dois ossos e ela tem a função tanto de manter a relação em um plano transversal, mas principalmente em evitar essa migração proximal e distal do rádio. A gente pode ver uma lesão dessa membrana interóssea nas fraturas de rádio distal. E aí, se a gente tiver uma lesão grande dessa membrana interóssea, pode ser que o paciente tenha uma instabilidade por uma perca desse estabilizador secundário, tá? É importante dizer que às vezes o paciente tem uma fratura de rádio distal associada a uma fratura da cabeça de rádio, ou apenas uma fratura de cabeça de rádio. A cabeça de rádio está aqui, e essa membrana interóssea também tem uma função importante. Por quê? Porque nas fraturas de rádio, nas fraturas de capa... Está travando. Nas fraturas de cabeça de rádio, tipo 2 de Mason, 2 ou 3, em que há principalmente tipo 3, em que há uma cominução dessa cabeça do rádio, o cirurgião pode optar por remover essa cabecinha do rádio. Se ele remover essa cabecinha do rádio já não está mais em contato com o capítulo lá do húmero. E ela, se houver uma lesão dessa membrana interóssea, esse rádio pode começar a migrar proximalmente, e aí a gente vai ter um desnivelamento da articulação rádio-lunar distal, tá? Às vezes ele tem a fratura da cabeça de rádio e a membrana interóssea está íntegra, e ela consegue segurar por algum tempo essa migração, mas aos poucos ela vai cedendo, o paciente não tem esse anteparo, o rádio vai começando a migrar proximalmente, e a gente tem um desnivelamento da articulação radioulnar distal. Então, um problema de cotovelo pode levar a um problema de punho. Quando essa migração acontece, a gente chama de lesão de Essex Lopresti. Se vocês quiserem anotar, lesão de Essex Lopresti é SSEX, Essex SSEX, tracinho LOS PRETI. Então, a lesão de Essex Lopresti é quando há uma migração proximal do rádio com uma subluxação da articulação radioulnar distal, tá? Por uma incompetência da membrana interóssea. Aí você vê aqueles pacientes que teve uma remoção da cabeça de rádio e está tudo bem. 3 anos depois ele diz: estou com uma dor no punho, estou com um problema no punho. Quando você vai olhar lá o raio-x, como o rádio migrou proximalmente, a una ela fica mais proeminente, começa a bater nos ossos do carpo, começa a causar um impacto no carpal, como a gente vai ver lá na frente. Um outro estabilizador secundário que faz com que haja uma boa relação transversal entre o rádio e a una é o pronador quadrado. O pronador quadrado é esse músculo que realiza a pronação, e ele sai ali do rádio com as fibras levemente oblíquas e se insere na una. Esse músculo ele é seccionado todas as vezes, sem exceção, em que o cirurgião precisa colocar uma placa no rádio distal na superfície volar, tá? Que geralmente é a via de acesso que eles utilizam. Então ele abre, o paciente teve uma fratura de rádio distal, ele abre aqui, tendo como referência o flexor radial do carpo, ele encontra o flexor radial do carpo, vai afastando todas as estruturas, chega lá embaixo. Quando ele chega lá embaixo, você vê a estrutura mais bonita do mundo, mais bonita que o Cristo Redentor. Você vê aquele músculo bem vermelhinho, você já viu? Que fez, né? Aí você vai ver lá com o seu irmão, peça para ele lhe mostrar o pronador quadrado quando ele estiver operando. Você vê lá aquele músculo espesso, vermelhão, o músculo mais bonito que eu já vi. Aí o cirurgião vai e secciona ele todinho e abre ele, aí acaba a graça da cirurgia. Por que isso é importante dizer? Porque para ele colocar a placa no rádio distal lá, estabilizar, ele tem que abrir o pronador, porque senão ele não consegue fixar a placa no osso. Porque senão ele ia fazer um sanduíche, né? Ia colocar a placa embaixo, em cima do pronador, e como é que consolida? Não fixa bem. Então ele abre o pronador quadrado para colocar lá embaixo. E qual é a complicação disso? Porque o pronador quadrado é um estabilizador secundário, ele estabiliza a radioulnar distal. E se você abrir ele e
Provavelmente, se tiver só ele lesado, se tiver o complexo íntegro, provavelmente não vai causar tanta alteração, porque ele é um estabilizador secundário. Agora, se tiver uma lesão de fibrocartilagem triangular, mais uma abertura do pronador quadrado sem um fechamento, pode ser que o paciente evolua para uma instabilidade, tá? Então, é importante a gente saber disso. Hoje em dia, não existe um consenso. Deve-se ou não fechar o pronador quadrado? Os cirurgiões ainda não conseguiram definir se é melhor fechar, depois que ele abriu e colocou uma placa, se é melhor fechar ou se não. Tá? A gente está fazendo um trabalho, vai começar esse ano, em que a gente vai avaliar esses dois grupos de pacientes. Aqueles pacientes que tiveram fechamento do pronador quadrado e aqueles pacientes que não tiveram fechamento. E aí a gente vai avaliar a força de pronação e a atividade de eletromiografia desse músculo. Por quê? Porque se ele fechou o pronador quadrado, mas se o músculo foi seccionado todinho e ele não estiver funcionando, mesmo que ele tenha fechado, provavelmente não vai ter muito ganho, tá? Porque ali, quando você faz a secção do músculo, cria uma fibrose, aquela fibrose não tem capacidade de contrátil mais. Então, a gente deseja avaliar se há uma diferença de força e de atividade de eletromiografia nesses pacientes. Depois eu falo para vocês do resultado. Um outro estabilizador secundário é a bainha do extensor ulnar do carpo, como eu falei para vocês, que é importante para essa estabilização, principalmente desse lado um pouco mais ulnar da rádio ulnar distal. E quais são os principais mecanismos de lesão dessa fibrocartilagem propriamente dita isolada? Ela pode, e geralmente está lesada como uma fratura de rádio distal, mas ela também pode estar lesada de uma forma bastante isolada. Se os pacientes fazem muita extensão com desvio ulnar de punho, tá? Essa extensão com desvio ulnar faz com que haja um impacto entre o semilunar e a cabeça da ulna, perfurando esse ligamento ou perfurando esse disco ou rompendo os ligamentos ao redor. Um outro mecanismo de lesão comum é aquele paciente que faz a pronossupinação de forma bastante repetitiva e com força. Por exemplo, paciente que é eletricista, que precisa estar toda hora fazendo como é? Me ajudem aí. Roscar, para apertar o parafusozinho lá. Esse movimento de pronossupinação de forma repetitiva pode fazer com que haja uma degeneração um pouco mais acelerada desses ligamentos, tá? Um trauma direto, como por exemplo uma fratura de rádio distal, uma fratura de processo estiloide da ulna e atividades laborais que levem o paciente a um contato direto com vibração, que é esse tipo de máquina, aquela britadeirazinha lá embaixo, tanto pode levar a uma síndrome do túnel do carpo, a uma neuropatia compressiva, mas principalmente a uma lesão da fibrocartilagem triangular por causa dessa vibração constante. E aí existe uma classificação bem interessante, que é a classificação de Palmer, que ela tanto vai guiar a gente com relação às instabilidades da rádio ulnar distal, como vai guiar a gente com relação ao tipo de tratamento, tá? Então, existem basicamente 4 tipos de lesão da fibrocartilagem triangular. A tipo 1A, que é uma lesão central, que é aquela lesãozinha que você tem de forma bastante isolada, naquela região que é pouco vascularizada e pouco inervada. Essas lesões são mais comuns em pacientes com uma idade um pouco mais avançada. É uma lesão que tende a ser uma degeneração que acontece ao longo dos anos. Ela não traz nenhum tipo de estabilidade na maioria das vezes, porque a lesão está isolada, mas todas as estruturas que estabilizam o complexo estão preservadas. Existe uma lesão tipo 2, tipo 1B, que é a lesão ulnar, desse cantinho ulnar bem próximo ao estiloide da ulna. Existe a lesão um pouco mais distal, que é a tipo 1C, em que desinsere os ligamentos que saem da ulna para o semilunar, uno semilunar, e que saem da ulna e vai para o piramidal, uno piramidal. E aí, nesse tipo, a gente já vai ter um pouco mais de estabilidade. A gente vai falar mais isoladamente dessas lesões. E a gente tem o tipo 1D, que são as lesões em que há uma desinserção do lado radial. Como eu falei para vocês, tipo 1, ela pode aparecer uma dor, mas essa dor, geralmente, ela vem quando essa lesão central já tem alguma condromalácia, como ela já perfurou e ela continua aquele trauma e ela começou a degenerar
a cartilagem, chegou lá embaixo no periósteo, aí o paciente começa a sentir dor. A lesão inicial só de perfuração, ela geralmente é assintomática. O paciente pode ter algum clique durante a pronossupinação, principalmente se for uma lesão em alça de balde. Perfurou, mas houve uma lesão um pouco mais precisa, um pouco mais sem que haja um buraco, mas sem que haja um corte nesse disco articular. Aí esse disco articular ele pode ficar um pouquinho mais proeminente. Quando o paciente faz a pronossupinação, a gente pode observar um cliquezinho, tá? Que geralmente é assintomático. E esse paciente não tem ausência de instabilidade, na grande maioria das vezes, porque as outras estruturas estão bastante preservadas. A tipo 1B é aquela em que houve uma desinserção um pouquinho do lado ulnar. Geralmente a pronossupinação desses pacientes é um pouquinho mais dolorosa e ela pode levar a algum tipo de estabilidade. Não é regra, mas ela pode levar, porque esse cantinho ulnar é o cantinho de origem desses ligamentos uno semilunar e uno piramidal, tá? Então 1B pode levar a algum tipo de instabilidade. A tipo 1C é aquela em que houve uma desinserção dos ligamentos uno semilunar e uno piramidal. E aí, nesse caso, geralmente os pacientes evoluem para uma estabilidade unocarpal, porque ele perdeu essa contenção do lado ulnar. E aí, realmente, tem que ser feito algum tipo de procedimento cirúrgico para reparo ou reconstrução desses ligamentos, porque senão a gente fica tratando na clínica e a sintomatologia não vai embora. Então, é importante a gente reconhecer esses tipos de lesão para saber quando a gente deve continuar com o tratamento ou quando a gente deve encaminhar para o cirurgião, tá? Isso é muito importante, porque se a gente não reconhecer esse tipo de lesão e ficar tratando o paciente 3, 4, 5, 6, 7 meses sem resolver, isso tanto é ruim para o paciente, porque ele não conseguiu resolver a questão dele, como é ruim para a nossa imagem, porque a gente está tratando o paciente 4, 5, 6 meses e não consegue resolver o problema dele, tá? É muito melhor se a gente reconhecer de forma imediata e encaminhar para um cirurgião para ele reconstruir e fazer a resolução desse caso o mais rápido possível. E existe o tipo 1D, em que há uma desinserção desse cantinho radial. O paciente também pode, e geralmente vai apresentar alguma estabilidade, principalmente entre o rádio e a una, tá? Porque há uma desinserção dessa estrutura que faz uma boa contenção da relação entre esses dois ossos. Aí eu falei para vocês que existe uma desordem chamada de impacto no carpal. O que é o impacto no carpal? Ela geralmente vem associada com a fratura de rádio distal. Aquela senhorinha que sofreu uma fratura de rádio e houve um encurtamento do rádio. Por que encurtamento? Quando ele sofreu essa fratura aqui, geralmente o osso das pessoas com idade um pouquinho mais avançadas é mais poroso. E aí há um estraçalhamento, há uma cominução e há uma perda da altura do rádio. Ele encurta. Quando ele encurta, a onda permanece no mesmo local, com a mesma altura. Então ele encurtou aqui e ele trouxe os ossos carpais para aproximar, e aí a cabeça da una começa a bater nesses ossos carpais, principalmente semilunar e piramidal. Quando há um íntimo contato entre a cabeça da una e os ossos do carpo, a gente tem um impacto unocarpal. E esse impacto unocarpal é bastante doloroso. Por isso que uma das preocupações do cirurgião é restaurar essa altura do rádio. Não é só fixar esse ossinho, ele tem que elevar esse fragmento distal para que haja um alinhamento entre essas duas estruturas e para que a cabeça da una não comece a bater nos ossos carpais, tá? Se isso acontecer e permanecer de forma prolongada, a gente tem uma evolução para uma condromalácia da articulação radinal distal, uma condromalácia do disco articular do complexo triangular fibrocartilaginoso. O que a gente não quer que aconteça, tá? Vamos estudar um pouquinho o diagnóstico, como deve ser feito o exame físico. Algumas características, algumas sintomatologias já nos direcionam
para algum tipo de instabilidade ou deformidade bem específica. Por exemplo, quando a gente tem uma dor, a palpação na lesão, no complexo fibrocartilaginoso triangular, isso fala para a gente que pode haver alguma lesãozinha ali. Se você for bem acurado em tocar a estrutura no exato local e o paciente sentir dor, a gente pode sugerir que o paciente tem uma lesão dessa fibrocartilagem. Se houver uma dor durante uma carga em pronação, o paciente pode ter uma instabilidade da rádio ulnar distal. Por que em pronação? Porque em pronação é o posicionamento em que a rádio ulnar distal fica mais instável. Vocês podem questionar os pacientes que têm dor, fratura de rádio distal e dor desse lado ulnar no punho. Ela fala, doutor, quando eu sinto uma dor nesse cantinho de cá, quando eu vou pegar a minha bolsa nessa posição. Aí você faz o teste, pegue sua bolsa nessa posição, ela estica o braço e pega, ela sente uma dor aqui, porque esse posicionamento causa maior instabilidade. Aí você gira o braço, pede para ela fazer uma supinação, agora pegue sua bolsa dessa maneira. Ela diz, não, aí não dói. Porque na supinação, a rádio ulnar distal está mais estável, mais fixa. Na pronação, ela está mais instável, ok? O paciente pode ter um crépito durante a pronossupinação e aí é um sinal de uma degeneração articular, uma lesãozinha em alça de balde desse disco articular. E o sinal do caput ulnae é um sinal patognomônico de instabilidade da rádio ulnar distal. Sinal patognomônico é aquele sinal que diz que é essa lesão e não pode ser nenhuma mais. É um sinal bem característico dessa lesão. O que é o sinal do caput ulnae? A gente vê muito isso em paciente com artrite reumatoide, aquelas senhorinhas com artrite reumatoide que a gente avalia o punho da paciente no seu aspecto dorsal e a gente vê aquela cabeça da una bem proeminente, tá? Quando essa cabeça da una fica bem proeminente, a gente chama de sinal do caput ulnae, do capuz da una, tá? E é um sinal bastante característico de instabilidade da articulação rádio ulnar distal. E aí, como é que eu testo os ligamentos unocarpais, aqueles ligamentos, a integridade desses ligamentos? Principalmente o ligamento uno semilunar e o ligamento uno piramidal. Eu faço um desvio ulnar da mão desse paciente, coloco o cotovelo em 90 graus e faço uma pronossupinação forçada. E aí eu estou gerando uma carga muito grande, eu preciso desses dois ligamentos para me estabilizar. Se eles não tiverem íntegros, o paciente vai sentir uma dor, tá? Então, esse teste do estresse unocarpal é bastante importante para a gente avaliar o complexo fibrocartilaginoso triangular, mas principalmente os ligamentos uno semilunar e uno piramidal. Esse sinal da fóvea é particularmente importante para a gente avaliar também esses ligamentos, principalmente o uno piramidal. Você vai lá na fóveazinha, nesse espaço entre a cabeça da una e os ossos do carpo, e você toca bem especificamente. O paciente pode sentir que há uma dorzinha naquela região. É provavelmente sugestivo de lesão da fibrocartilagem, mas mais propriamente dito do ligamento uno piramidal. E esse é um sinal de instabilidade bem característico. A gente pode fazer isso no paciente que tem artrite reumatoide, coloca o antebraço da paciente em pronação, que é em que há uma maior instabilidade. A gente toca na cabeça da una como se estivesse apertando a teclazinha de um piano. Você aperta a tecla do piano, ela desce, você solta, ela volta. Mesma coisa aqui. Você aperta a cabeça da una, ela desce, ela reduz. Quando você solta, ela volta. Tá? Esse sinal da tecla do piano é um sinal bem característico de instabilidade da articulação rádio ulnar distal. Tá? Todos esses pacientes com instabilidade da rádio ulnar distal, ele vai ter dor à pronossupinação. Então, pode ser que seja aquele paciente de fratura de rádio distal, você restaurou a flextensão, desvio radial ulnar, dedo está tranquilo, mas o paciente, quando prona e supina, tem essa dor no cantinho, e tem como a gente tratar de forma conservadora, para dar um alívio do paciente, enquanto o paciente aguarda por uma reconstrução cirúrgica, ou por alguns procedimentos que eliminam totalmente esse problema da rádio ulnar distal, que a gente vai falar já, tá? Esse é um outro sinal de instabilidade. A única diferença desse teste é que a gente testa essa rádio ulnar distal em diferentes posicionamentos.
A gente faz a translação da cabeça da una, tanto em neutro, como em pronação, como em supinação. E a gente observa que em neutro é bem mais folgado, em pronação é bem mais folgado, em neutro mais ou menos, em supinação está um pouco mais estável. Quando o paciente tem uma instabilidade em supinação, que geralmente é mais estável, geralmente o paciente tem uma ruptura de todos os ligamentos. Então está muito instável, tá? É um caso um pouquinho mais grave. E o que é que pode nos enganar? Diagnóstico diferencial. A subluxação do tendão extensor lunar do carpo, o paciente pode ter só uma lacidão ou uma lesão da bainha do tendão extensor lunar do carpo. E aí, quando ele faz a pronossupinação, a gente tem um clique parecido com a lesão da fibrocartilagem, mas na verdade o que está acontecendo é que quando ele pronossupina, ele faz uma subluxação dolorosa desse tendãozinho do extensor lunar do carpo. Essa subluxação, ela é fisiológica e normal. Se vocês tocarem no punho de vocês dessa maneira, colocando esses 3 dedinhos e abraçando, vocês vão observar que quando faz a pronossupinação, tem uma cordinha que passa para baixo e para cima. Isso é o tendão extensor lunar do carpo, ele migrando para permitir essa boa biomecânica da pronossupinação. Só que às vezes a bainha desse extensor lunar do carpo, sei que tem uma figura ali, mas não tem, a bainha tá com uma lacidão, tá solta. E aí quando você faz a pronossupinação, isso se torna mais dolorosa. Aí você avalia essa dorzinha no cantinho nasce e diz, não, o paciente tem uma lesão de fibrocartilagem. Mas na verdade ele só tem uma lacidão dessa bainha do extensor lunar do carpo, tá? Então esse é um diagnóstico diferencial. Um outro diagnóstico diferencial é a artrose do piso piramidal, tá? É quando a gente tem uma artrose do pisiforme embaixo do piramidal. Então uma artrose dessa estrutura aqui é bastante comum em pacientes ciclistas, aqueles pacientes que faz ciclismo de longas distâncias, que sempre fazem essa pegada com extensão e desvio lunar do punho, e aí vai fazer uma degeneração, vai começar a desgastar essa articulação entre o pisiforme, que é aquele ossinho sesamoide desse lado de cá, e o piramidal. Aí o paciente também tem uma dor do lado ulnar, mas não é pelo complexo, é por uma degeneração articular, e aí a gente tem que fazer um testezinho do grid, eu vou mostrar para vocês, para fazer esse diagnóstico diferencial. E um outro é uma lesão do ligamento semiluno piramidal, que é uma lesão de um ligamento entre os ossos do carpo, que também está do lado ulnar e que pode enganar a gente, tá? Então isso aqui é a subluxação do extensor lunar do carpo. Ele tem uma lesão da bainha e ele volariza, esse tendãozinho volariza quando ele está em supinação. Ó. Ele faz a supinação e esse tendãozinho vem para volar, ou lunar. Ele faz a pronação e esse tendãozinho vem para dorsal ou radial, tá? Então, se vocês observarem isso, não é lesão da fibrocartilagem, é só uma subluxação desse tendãozinho. Pode também haver uma lesão do ligamento semiluno piramidal, que é um ligamento interósseo entre o semilunar e o piramidal, que mantém esses dois ossos em uma boa relação. Se houver essa lesão, o paciente vai ter uma dorzinha também do lado ulnar que pode enganar a gente. Como é que a gente testa isso? A gente subluxa, a gente na verdade reduz o piramidal fazendo uma compressão no pisiforme. A gente sabe que está aqui o pisiforme e aqui o piramidal. Eles geralmente vão estar luxados, volar, ou subluxados, volar. Quando a gente faz essa redução e retorna, com uma compressão para o lado dorsal, o paciente vai sentir uma dor porque a gente está mexendo no local de lesão. Aí a gente identifica que é uma lesão interóssea e não uma lesão da fibrocartilagem triangular. Como eu falei para vocês, pode haver também uma artrose da articulação pisopiramidal, que é essa articulação entre o pisiforme e o piramidal. Como é que a gente observa isso? Só a gente fazer uma translação desse ossinho pisiforme e ele vai mexer na articulação desgastada e o paciente vai sentir dor, tá? Então você pega aqui no pisiformezinho e começa a fazer uma translação do lado radial e para o lado ulnar. Você pode fazer em diferentes posicionamentos de punho, mas geralmente em neutro o paciente já vai sentir uma dor, tá? E aí você pelo menos já sabe que tem um problema nessa articulação e pode ou não ter um problema da fibrocartilagem triangular.
Um outro teste com a patologia, uma lesão do ligamento semilunar piramidal, é você fazer uma compressão para o lado radial, palpando o piramidal e fazendo com que ele faça um encontro com o semilunar, também é um sinal de lesão desse ligamentozinho, tá? Um outro teste é o teste de recolocação de Derby. Você faz uma extensão com desvio radial, você faz uma palpação, uma dorsalização desse piramidal e você testa a força desse paciente. Geralmente, você pode fazer isso utilizando um dinamômetro de pressão, um dinamômetro Jamal, ou qualquer um que você tenha. Você testa, por exemplo, a força desse paciente sem reduzir esses dois ossos, sem reduzir o piramidal com relação ao semilunar, vê quanto de força ele gerou e depois você faz o teste de recolocação de Derby. O semilunar está aqui, o piramidal está luxado. Você recoloca o piramidal e você segura nessa posição enquanto o paciente faz a apreensão. Você vai observar que nessa posição ele tem uma menor geração de força e quando você estabiliza essa articulação ele consegue gerar mais força porque ele tem menos dor. Tá? Então esse é um teste de recolocação positivo. Entenderam até aqui? Estou muito rápido, diminuo, continuo, está tranquilo? Ok. Esse é o shunt test, em que você faz uma mobilização também dessa articulação. Todos esses testes para a gente eliminar essa lesão ligamentar do semilunar piramidal que às vezes engana a gente, tá? Com relação aos exames de imagem, o que a gente tem que observar, principalmente nesses exames de imagem, para identificar algum problema na articulação radioulnar distal, é o alinhamento dessa cabeça da una com a superfície ulnar do rádio distal, com a fossazinha do semilunar. Essa cabeça da una, ela deve estar alinhada nesse nível. Ó. Ela pode tolerar 2 milímetros a mais ou a menos, sem nenhum problema. Se passar de 2 milímetros de variância dessa onda, que a gente chama de variância ulnar, aí isso começa a causar algum problema. Então, basicamente, a gente tem o rádio e aqui a gente tem a una. Eles devem estar no mesmo nível para que haja uma boa rotação do rádio com relação à una. Se a una tiver 2 milímetros para cima ou para baixo, está tudo bem. Se passar de 2 milímetros, a gente começa a ter problemas, certo? Isso é chamado de variância ulnar. Se a gente tiver 2 milímetros para cima ou mais, a gente diz que a gente tem uma una plus, tá? Una plus é quando a gente tem 2 milímetros para cima, ele está mais próximo dos ossos do carpo. Quando a gente tem 2 milímetros ou mais para baixo, a gente tem uma una minus, tá? Uma una minus é quando a gente tem 2 milímetros para baixo da una, tá? Por que é importante isso? Porque se ele tiver 2 milímetros para cima, ele vai ter um impacto unocarpal. E se ele tiver 2 milímetros para baixo? Vocês acham que vai ter algum problema? Ó, se a cabeça da una, ao invés de estar 2 milímetros aqui para cima, tiver 2 milímetros para baixo, sim, vai ter um problema. É uma doença que pode se originar, que a gente chama de doença de Kienbock. Doença de Kienbock. Pode anotar aí, K-I-E, Kienbock, N-B-I-C-K, acho que é isso, Kienbock, K-I-E-N-B-O-C-K. O que é essa doença de Kienbock? A doença de Kienbock é a necrose avascular desse ossinho aqui semilunar. Tá? E por que ela acontece? Eu falei para vocês que 80% das cargas, quando a gente faz uma compressão de punho, das cargas que são transmitidas para o punho, eles passam pelo rádio e apenas 20% passa pela una, se a gente tiver uma boa relação do rádio com a una. Quando a gente tem essa una para baixo, a gente diminui a passagem dessas cargas para a una e a gente aumenta a passagem das cargas para o rádio. E essa passagem vem principalmente através do semilunar. Então, o que na verdade vai estar acontecendo na doença de Kienbock é que o semilunar vai estar mais comprimido. O captato está fazendo uma pressão nessa região porque a una está mais baixa. E essa pressão a longa data
vai fazer com que acabe com a vascularização desse osso e ele comece a morrer, comece a necrosar. E aí você vê uma alteração de densidade mineral. Esse osso está mais pretinho no raio-x, tá? E isso acontece muito mais prevalente em indivíduos, claro, pode acontecer em indivíduos adultos, mas a gente vê com mais prevalência em indivíduos jovens e praticantes de ginástica, principalmente ginástica olímpica, aqueles pacientes, aqueles indivíduos que realizam um estresse com o punho em extensão de forma repetitiva desde a sua juventude, e aí está toda hora comprimindo o semilunar, impactando e comprimindo o semilunar, mata a vascularização desse osso, a gente tem um desenvolvimento da doença de Kienbock, que em 90% das vezes vem associada com uma una minus. Tá? Um abaixamento da una. Aí para o cirurgião, para a gente corrigir esse problema, o cirurgião vem e pode reduzir esse rádio, fazer uma osteotomia de redução. O que é isso? Ele retira parte desse rádio, que o rádio vai estar mais elevado e a una mais baixa, retira parte desse rádio, retira uma bolachinha aqui e ele realinha novamente esses dois ossos, essa articulação, e a gente tem uma normal distribuição de carga e o osso começa a revascularizar e aí está tudo bem, tá? Então, esses detalhes é bastante importante para a gente prestar atenção, porque a gente vai guiar o nosso tratamento. Por exemplo, doença de Kienbock tem muito pouco resultado no tratamento conservador. Então, se a gente não souber dessas nuances, a gente fica tratando, não resolve, e aí não é bom para o paciente, ok? Muito bem. O exame de ressonância nuclear magnética, ele vai dizer onde está essa lesão, em que grau está essa lesão. Ele pode até classificar de acordo com aquela classificação de Palmer, que aí a gente vai ver se há uma chance mais de instabilidade ou não, e vai guiar também sobre o tratamento cirúrgico ou conservador. Aqui a gente vê um paciente que tem impacto no carpal, a cabeça da una ela está um pouquinho mais elevada, tem uma una plus, e quando o paciente faz desvio NAR, toda vez que ele faz desvio NAR, ele traz esses ossos carpais para próximo da cabeça da una e começa a ter um impacto. Então aqui na ressonância nuclear magnética a gente já vê que existe um edema ósseo nesse semilunar, tá? E que se não for corrigido, aí realmente vai levar a uma degeneração da cartilagem, o paciente vai evoluir para uma condromalácia, tá? Aqui a gente vê uma lesão ligamentar, tá? Uma lesão da fibrocartilagem triangular, que é muito provavelmente uma lesão um pouquinho mais central, tá? Que vai levar a uma dor nesse paciente se houver já uma condromalácia. Provavelmente há, porque a gente vê que já tem um esbranquiçamento aqui nesse semilunar. Então tem um edema do osso semilunar que já foi impactado com bastante frequência, e que isso deve ser corrigido para que o paciente não venha a ter dor, principalmente durante a pronossupinação e durante o desvio unar do punho, porque durante o desvio unar a gente está aproximando todos esses ossos carpais da cabeça da una. Como eu falei para vocês, em pronação é que a gente tem maior instabilidade da rádio unar distal. Então a gente pode observar isso quando o cirurgião pede um raio-x com carga. Ele diz: eu quero avaliar se há uma instabilidade dinâmica, que é aquela instabilidade que a gente só vê quando coloca alguma carga no punho. Lembra que eu falei da bolsa da paciente para segurar? Então pede para o paciente segurar um pezinho de 2 ou 3 quilos com o punho, o antebraço em pronação, e aí a gente vê a cabeça da una lá em cima, que é o sinal do caput unae, tá? Então, se a cabeça da una foi para cima, a gente tem uma instabilidade da rádio unar distal, certo? Que na verdade, se diz que a cabeça da una foi para cima, mas a gente sabe que a una é fixa, tá? Mas comumente se diz que a cabeça da una está dorsalizada, mas a gente sabe que a una é fixa, que se a gente estiver botando uma carga e a gravidade está agindo para baixo, na verdade não foi a una que subiu, quem foi que desceu? O rádio, tá? Então o rádio desceu e a una fica mais para cima, mas comumente a gente diz que a cabeça da una está para cima, dorsalizada, ok? Muito bem. Aqui a gente observa como que está a relação entre esses dois ossos, e aqui a gente observa já um pouquinho de atrito nessa articulação, porque a gente vê um pouco de esclerose nessa região.
um pouquinho mais esbranquiçada, e essa articulação já não tem aquele formato bem côncavo, ela já está um pouquinho mais reta. Isso pode falar para a gente que já pode haver algum grau de degeneração nessa articulação. Muito bem, eu falei da subluxação do extensor ulnar do carpo, quando faz a pronação e a supinação. Aqui a gente vê o extensor ulnar do carpo bem centralizado na fossazinha, na fóviazinha da una. Ele está aqui bem centralizado em um paciente normal sem dor. Aqui, quando ele subluxa, não sei se vocês estão observando uma bolachinha aqui pretinha, quando ele está um pouco subluxado, e aqui ele está totalmente subluxou em um paciente que tem uma instabilidade da bainha do extensor ulnar do carpo já de longa data. Então, isso a gente pode observar na clínica, mas também pode ser confirmado ao exame de ressonância nuclear magnética. Aqui na ressonância nuclear magnética a gente também vê alguns tipos de lesão de fibrocartilagem triangular. Essa é uma lesão do tipo 1B, que é aquela lesão ulnar, em que a gente observa que há uma desinserção aqui lá da partezinha mais ulnar da fibrocartilagem triangular. Aqui a gente já vê uma lesão um pouquinho mais central, tipo 1A, e aqui a gente já vê uma lesão um pouquinho mais radial, que é a lesão que causa um pouco mais de instabilidade na rádio ulnar distal, que é uma lesão do tipo 1D, ok? Outro exame importante para a gente é a artrorressonância magnética. Como que é isso? Ele faz um exame de ressonância magnética com contraste. Ele faz uma infiltração de contraste. Aqui, por exemplo, na articulação radiocarpal, ele coloca contraste só aqui. Se esse contraste extravasar para a articulação radioulnar distal, é porque há algum tipo de perfuração, tá? Por quê? Porque esses compartimentos são totalmente fechados por ligamentos. Esse compartimento da radiocarpal não se comunica com esse da mediocorpal, que não se comunica com esse da radioulnar distal. Então, se ele infiltrou contraste aqui e a gente vê que passou o contraste para essa região, tem alguma perfuração, tem alguma lesão de fibrocartilagem triangular, tá? Então, aqui fez a injeção de contraste e a gente viu que extravasou para a radioulnar distal, tem uma perfuração de fibrocartilagem triangular. E o que existe de tratamento conservador? Se a gente tiver uma lesão de fibrocartilagem, se a gente tiver uma instabilidade, o nosso principal objetivo é realinhar essas duas estruturas. É a cabeça da una que dá para cima, a gente tem que descer ela, colocar para baixo ou colocar o rádio para cima, tanto faz, para que a gente mantenha uma boa relação. Uma das maneiras de a gente fazer isso é utilizando esse bracezinho, essa órtese, que é bem interessante, que você coloca entre o rádio e a una, deixa a cabeçazinha da una aqui para fora e tenta ou dorsalizar o rádio ou volarizar a una, tanto faz. E aí a gente mantém uma melhor relação entre esses dois ossos, o paciente sente menos dor durante a pronossupinação. Isso a gente também pode fazer com algumas órteses, que eu acredito que vai ter uma figurinha lá na frente, uma órtese de termoplástico, que a gente faz em tipo C. A gente baixa a cabeça da una, coloca dois elásticozinhos, e quando a gente olha no raio-x sem a órtese e com a órtese, a gente vê que sem a órtese há o capote ulnar. Quando a gente faz o raio-x com a órtese, as duas estruturas já estão realinhadas e o paciente não tem dor durante a pronossupinação. Claro que se houver uma lesão grave, esses ligamentos já estão rompidos, e aí tem que haver uma reconstrução cirúrgica se o paciente desejar, porque se ele tirar a órtese, ele volta à instabilidade, tá? Então a órtese deve ser utilizada por período contínuo, só deve ser retirada para tomar banho ou para dormir. E a gente lembra que o pronador é um estabilizador dinâmico da radioulnar distal. Então é importante nos pacientes que têm um pronador quadrado íntegro fortalecer esse pronador para que ele consiga melhorar a estabilidade dessa articulação. E aí a gente pode fazer uma isometria de pronadores e supinadores, ou pode fazer
um fortalecimento isotônico de pronadores para que a gente melhore essa estabilização dinâmica. Pode fazer uma estabilização dinâmica também do extensor ulnar do carpo. Vocês lembram que o extensor ulnar do carpo tem uma bainha, que é a bainha do extensor ulnar do carpo, que tem a função de estabilizar de forma dinâmica a rádio ulnar distal. Então, se a gente fortalece o extensor ulnar do carpo, a gente está fazendo também com que haja uma maior estabilidade da rádio ulnar, porque o extensor ulnar do carpo ele passa em cima da cabeça da una. Quando ele tensiona, ele tem a tendência de levar a cabeça da una para baixo, de reduzir ela e aí manter uma melhor estabilidade, tá? Então, o fortalecimento de extensor ulnar do carpo é bem legal para esses pacientes. E aqui a gente pode fazer um fortalecimento por irradiação. A gente tenta transferir força do abdutor curto do polegar para o pronador. Pede para o paciente fazer uma abdução palmar, tá? Ele faz uma contração, abdução palmar e tenta fazer a pronação. E aí a gente transfere energia, força do abdutor curto do polegar para o pronador, para que a gente melhore também essa estabilização dessa articulação. A gente viu aqui também que o pronador quadrado, né, ele une o rádio e a una e ele tem a função de estabilizar essa articulação. A gente pode fazer o fortalecimento e a isotonia dos pronadores, ok? Pode fazer também o fortalecimento em pronossupinação. E aí, quando você for fazer o fortalecimento nesse paciente, é interessante que ele utilize a órtese para fazer o fortalecimento, porque senão vai sentir muita dor nesse punho dessa rádio ulnar distal. Então, coloca a órtese, que aí regulariza essa articulação e começa a fazer o fortalecimento para que a gente mantenha essa articulação um pouco mais estável, tá? Pode fazer um treino proprioceptivo e aí a gente utiliza mais em atletas, tá? Um indivíduo atleta que precisa desse treino proprioceptivo, um indivíduo, por exemplo, que é um jogador de basquete, que é um jogador de handball, que precisa, é um tenista que precisa de um treino proprioceptivo, a gente pode lançar a mão disso também. A gente pode fazer algumas órteses, algumas espicas só para o lado ulnar, para aqueles pacientes que têm um impacto unocarpal, o impacto da cabeça da una com os ossos do carpo, principalmente semilunar e piramidal. Por quê? Porque isso limita o grau de desvio ulnar desses pacientes, tá? Porque toda vez que o paciente faz um desvio ulnar, ele está impactando a cabeça da una nos ossinhos. Se a gente faz uma espica desse lado ulnar e mantém por um período para tentar diminuir esse processo inflamatório local, a gente limita esse impacto no carpal e vai reduzir a sintomatologia do paciente. Esse tipo de órtese é um órtese em termoplástico. A gente compra uma plaquinha de termoplástico, a gente coloca na panelazinha lá, molda direitinho e consegue fazer e comercializar bem customizável para esses pacientes. Muito bem, de tratamento cirúrgico, existem algumas coisas que a gente não consegue resolver só com a reabilitação. A gente precisa de uma intervenção cirúrgica para corrigir aquele problema na articulação. Existem vários tipos de procedimentos. Eu falei para vocês que quando o paciente tem uma lesão central, ele pode fazer só um debridamento, só a retirada daquele tecido inviável, ou ele pode fazer um reparo. O reparo é mais comum quando o paciente tem uma lesão em alça de balde, quando o paciente tem uma lesão bem precisa nesse disco. Quando o paciente já tem uma lesão mais degenerativa, que é um buraquinho aberto, é difícil fazer o reparo, ele geralmente faz um debridamento dessa articulação. O reparo aberto, quando a gente tem uma lesão um pouquinho mais definida, e aqui a gente vê uma lesão do cantinho radial que causa muita instabilidade da rádio ulnar distal, e ele pode fazer o reparo direto se houver dois cotos viáveis, mas se houver, por exemplo, esse cotozinho de cá que não esteja viável, já degenerou, o que geralmente acontece, o paciente tem uma lesão antiga e esses cotozinhos já degeneraram, não tem mais ligamento. Aí o cirurgião pode vir e colocar 2, 3, 4 âncoras, ele enfia um parafusozinho que a gente chama de âncora dentro do osso. Quando ele tira a ferramenta, ele vem 2, 3, 4 cordinhas fixado já nessa âncораzinha lá embaixo. Ele pega esses fios, essas cordinhas, e ele passa aqui pelo ligamento e ele traz esse ligamento para junto
dessa superfície articular e faz uma reancoragem. Ele fixa essa articulação, mantém imobilizado aí por algum tempo, entre 4 e 6 semanas, dependendo do protocolo que o cirurgião gostar, para que haja uma boa, um bom reparo, tá? Cause uma fibrose aqui, e essa fibrose consiga estabilizar bem esse ligamento, e aí o paciente tem uma reconstrução desse ligamento, um reparo desse ligamento, que é bem interessante, reduz bastante a sintomatologia e evita uma progressão dessa doença. E aí, como é a reabilitação pós-operatória do reparo, tá? Aí varia de cirurgião para cirurgião, das suas preferências. Ele pode imobilizar por 4, 6, 8 semanas para tentar manter aquele ligamentozinho parado, para que ele haja uma formação de uma fibrose e ele consiga consolidar direitinho. Geralmente em torno de 6 semanas. 6 semanas é uma regra-chave para a cicatrização de ligamento e tendão. É um período em que ele consegue cicatrizar bem, tá? É a regra dos 6. E aí, depois das 6 semanas, a gente começa a amplitude de movimento ativa e passiva de forma progressiva para pronossupinação e para flexo-extensão. Geralmente não tem nenhum problema para ganho de movimento, não. Geralmente tá bem tranquilo. A gente vê um pouquinho mais de rigidez quando a imobilização passa das 8 semanas. Aí a gente já vê um pouquinho mais de rigidez, que a gente tem que lançar a mão de algumas técnicas de imobilização intraarticular para tentar melhorar um pouquinho essa amplitude de movimento. E a gente mantém uma órtese de posicionamento até mais ou menos 12 semanas, até o 3º mês de pós-operatório, que o paciente usa de forma intermitente só para descansar o braço, para que mantenha, controle um pouco essa inflamação de quando ele começar a movimentar esse braço, tá? Existe um procedimento cirúrgico que é a reconstrução do 6º compartimento. Eu falei para vocês que às vezes o paciente tem aquela lesão daquela bainha do extensor do carpo, a lacidão da bainha. E se esse tendão ficar passando por cima da cabeça da una, ele vai fazer com que haja muita dor nesse paciente. E se for um paciente de artrite reumatoide, que tem aqueles osteófitos, aquelas espículas ósseas na cabeça da una, esse tendão passando para cima e para baixo, esse osteófito vai funcionar como uma serra. Quando o tendão fica passando direto, esse tendão vai começar sendo cortado por essa serra, e aí a gente tem uma ruptura do tendão do extensor do carpo, porque ele está luxando em cima da serrazinha, que é um osteófito, tá? E aí o cirurgião tem que estabilizar essa bainha, esse tendão, através da retirada de um retalho do retináculo extensor, aquele retináculo que cobre e faz o fechamento dos compartimentos do tendão extensor. Então ele tira uma fitazinha de cá, esse tendão estaria luxando para o lado volar, ele tira uma fitazinha de cá, ele passa por cima desse retináculo e fixa, e agora o tendão está bem estabilizado, não fica mais correndo, diminui ou anula as chances de ruptura do tendão extensor, tá? Então pacientes de artrite reumatoide ou pacientes jovens podem ser utilizados também, tá? E a reabilitação pós-operatória, geralmente 3 semanas de imobilização, ou um pouquinho mais, 4, 5 ou 6 semanas, a depender do cirurgião, e aí mais 2 semanas de posicionamento de órtese, se for utilizado 3 semanas de imobilização, e aí a gente começa o retorno gradual da carga. E geralmente esses pacientes não tem problema nenhum, porque ele não entrou lá na cápsula articular, então não mexeu na articulação, o movimento fica bem tranquilo, tá? E quando a gente tem uma grande instabilidade da articulação, o que fazer para resolver o problema do paciente? Uma das técnicas é a reconstrução de Bunnell. Então o cirurgião vem aqui, tira uma fita do flexor ulnar do carpo, passa por dentro da cabeça da una para trazer essa cabeça da una para baixo, tá? Então a gente lembra que a cabeça da una está lá em cima no capote ulnar e a gente tem que manter ela lá embaixo. Então aqui tem o tendão flexor ulnar do carpo, inserido lá no pisiforme, que é um ossozinho sesamoide. Ele pega parte desse tendão, pega uma fita desse tendão, joga para aqui para cima, traz de volta essa fita para baixo, trazendo a cabeça da una para baixo. Com isso ela fica bem estabilizada, mantendo a boa relação com o rádio. E ele faz a sutura, mantém a imobilização também em torno de 6 semanas, para que a gente comece a fazer a mobilização. Então vejam como é importante a gente conhecer essas técnicas cirúrgicas, porque se ele mandar lá
uma reconstrução do tendão, da reconstrução da fibrocartilagem triangular com a fita do flexor na do carpo, o cara diz, rapaz, que danado ele fez, o que é que eu posso fazer? Tá? Então é importantíssimo, pelo menos eu considero, o conhecimento cirúrgico para que a gente guie o nosso processo de reabilitação. Existe essa técnica de Johnson, que é muito pouco utilizada, pelo menos aqui no Brasil. É que ele tira o tendão do palmar longo, quando o paciente tem o palmar longo, tira o tendãozinho todo, não vai trazer nenhum déficit funcional para o paciente e faz uma reconstrução passando pela cabeça da una, passando pelo rádio distal. É uma técnica muito difícil de ser executada pelo cirurgião e é muito agressiva, porque ele vai ter que abrir muita estrutura e geralmente causa muita rigidez pós-operatória, tá? Então a técnica de Boone é um pouquinho mais utilizada do que a de Johnson, tá? E aí gesso longo por 4 semanas, e aí gesso longo é até gesso axilopalmar, tá? É até aqui a nível da axila, para que preserve e não permita que o paciente faça a pronossupinação, porque se ele fizer a reconstrução ou o reparo desse ligamento e manter um gesso curto, o paciente vai fazer pronossupinação, vai fazer uma lacidão, um estresse nesse reparo e vai estourar esse reparo. Então, geralmente, primeiras 4 semanas, alguns cirurgiões 5, 6, mantêm o gesso longo para bloquear a pronossupinação. Depois ele pode passar para um curto e liberar essa pronossupinação, tá? Síndrome do impacto unocarpal. Quando a gente tem lá o impacto entre a cabeça da una e o rádio, ele pode fazer algumas coisas, tem algumas técnicas diferentes. Quando o impacto quando o impacto tem a cabeça da una até 4 milímetros de una plus, a gente lembra que até 2 é normal, é uma variação normal. Se tiver até 4, ele pode tirar um pequeno segmento distal da cabeça da una, e aí ele diminui essa alturazinha e essa partezinha que estava impactando aqui já não impacta mais. É um procedimento cirúrgico bem conservador que resolve o problema do paciente sem mexer na articulação, tá? Essa técnica é chamada de wafer, como se tirasse uma bolachinha da cabeça da una. É muito tranquilo pós-operatório, você pode fazer tudo, porque não mexeu em nenhuma estrutura ligamentar, tá? Aqui a gente vê um plus um pouquinho mais elevada, e aqui ele tirou esse segmento, a ressecção distal, de uma bolachinha aqui distal, e aqui aumentou essa distância entre o semilunar e a cabeça da una. Vocês conseguem observar essa distância um pouquinho menor do que essa distância, certo? Então, teoricamente, elimina o problema. Se a diferença for maior que 4 milímetros, essa dissecção, essa ressecção não vai resolver. A gente tem que passar para um procedimento cirúrgico um pouquinho mais delicado, tá? Aqui você pode utilizar no wafer uma órtese, apêndice de repouso 2 semanas, não na tentativa de preservar nenhuma estrutura, porque nenhuma estrutura foi reparada, mas para diminuir o processo inflamatório local. Mas se quiser, você pode reabilitar sem nenhum tipo de órtese, mas geralmente 2 semaninhas vai dar uma acalmada no processo inflamatório pós-cirúrgico, e aí depois você começa a mobilização sem nenhum problema. Carga em torno de 4 a 6 semanas, novamente não por nenhum reparo, mas porque o processo inflamatório, o paciente já vai estar mais adaptado a essa nova condição. Muito bem, se a diferença entre a cabeça da una e o rádio for maior que 4 milímetros, uma das opções cirúrgicas é encurtar essa una. Essa una aqui está um pouco mais para cima, e aí o cirurgião vem, faz uma osteotomia, faz uma secção e retira um pedacinho dessa una, traz essa una mais para proximal e fixa com uma placazinha. É um procedimento interessante, mas é um pouco mais agressivo, porque ele tem que mexer em osso lá, e aí a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado e tem que esperar um tempo de consolidação, tá? Um pós-operatório um pouquinho mais delicado. 4 semanas você pode utilizar com ósseo termoplástico. Geralmente eles fazem um gesso durante um período entre um mês e meio, depois uma órtesezinha de repouso, e a gente começa a mobilizar, tá? Fratura de processo estiloide da una, como que é?
A gente vê muito frequência. Sempre observem, quando vocês pegarem um paciente de fratura de rádio distal, dá uma olhadinha para a cabeça da una. Em 70% dos casos tem uma fratura de estiloide da una. E você vê que na grande maioria dos casos a fratura está lá e o cirurgião não mexeu de forma proposital. E aí o paciente disse: doutor, o cirurgião, o médico disse que tinha uma fratura do outro osso lá também, sem ser o rádio. E ele disse que não ia mexer. Aí eu vou ficar com o meu braço fraturado? Aí a gente tem que explicar para esse paciente. Se for uma fratura distal, do polozinho distal, não se deve, hoje é um consenso internacional, não se deve tentar fixar. Por quê? Se for esse fragmento distal, não vai causar nenhuma instabilidade, teoricamente, na articulação radionar distal, porque os ligamentos vão sair aqui mais de proximal. Tá? Os ligamentos do complexo fibrocartilaginoso triangular, eles saem da base do processo estiloide. Então, se for uma fraturazinha distal, provavelmente não vai causar nenhum problema. O que pode acontecer, se for um fragmento um pouquinho maior, grande, é que esse fragmento pode ficar impactando aqui em cima, mas isso geralmente não acontece. O paciente fica com uma dorzinha do lado ulnar, mas é uma dorzinha por curto prazo, depois tudo isso se resolve, tá? Então, o consenso é, se for uma fratura do estiloide do rádio, é não mexer, deixar esse fragmentozinho no lugarzinho dele. Agora, se for uma fratura de base de processo estiloide, aí já é outra história, porque se ele fraturou na base, ele desinseriu esses ligamentos do complexo fibrocartilaginoso triangular. E aí a radionar distal vai ficar instável. Aí o cirurgião pode colocar um fiozinho de Kirchner para tentar estabilizar, ou pode fazer uma banda de tensão, que a gente vai ver mais na frente como funciona, tá? E aí, se esse fragmento grande ficar solto, acontece duas coisas. Primeiro, que desestabiliza a articulação radionar distal, e segundo, que pode haver, tá, um impacto no carpal. Muito bem. Se for uma fratura de base, de processo estiloide, como eu falei para vocês, você pode fixar com um fio de Kirchner. Se for um fragmentozinho grande que dê para ele fixar, ele fixa aqui, mantém 4 ou 6 semanas, depois tira o fio de Kirchner, vai estar consolidadozinho, vai estar tranquilo. Ou ele pode usar uma banda de tensão. Ele pega 2 fios bem pequenos, fio de Kirchner de calibre bem fininho, passa aqui, e ele passa uma banda de tensão fazendo um 8 nesse processo estiloide. Por que é importante a gente diferenciar? Porque é importante a gente saber dessas duas técnicas. Primeiro, essa técnica de fio de Kirchner é uma técnica que utiliza um princípio cirúrgico de estabilização relativa. O que é o princípio de estabilização relativa? É que ele mantém os ossos próximos, mas ele não trava esses 2 ossos. Quando a gente tem um princípio de estabilização relativa, a gente tem que ter cuidado quando for mobilizar esse paciente. Porque se a gente ficar fazendo muita mobilização, pode ser que solte esse fragmentozinho aí e a gente perca a cirurgia. Existe um outro princípio, que é o princípio de estabilização completa ou total, tá? Em que o cirurgião fixa e aí permite a gente mobilizar toda essa articulação sem problema nenhum. Esse princípio aqui é utilizado na banda de tensão. Quanto mais movimento nesse membro, quando utilizar o princípio de estabilização completa ou total, mais tensão vai gerar nessa banda, mais os 2 fragmentos se aproximam. Então aqui você pode mexer relativamente sem problemas nenhum, aqui você tem que aguardar um pouquinho, tá? Muito bem. Na osteoartrite da articulação radionar distal, quando, por exemplo, o paciente sofreu essa fratura ela continuou, a articulação degenerou, a articulação já não está mais funcional, e aí o cirurgião tem que intervir na articulação para que reduza a dor do paciente. Pode ser feito basicamente 4 técnicas cirúrgicas. A primeira delas, e muito comum, é um procedimento que a gente chama de salver-capante. O que é um procedimento de salver-capante? É quando ele faz uma osteossíntese, quando ele fixa a cabeça da una ao rádio e ele retira parte dessa secção, parte proximal dessa una. Por que ele faz
a osteossíntese da radionar distal, porque essa é a articulação que está causando dor no paciente. Então ele vem aqui, tira toda a cartilagem dessa região, coloca 2 parafusos e mantém uma boa estabilidade do punho, do carpo, porque aqui ele estabilizou bem e não permite que haja uma migração desses ossos carpais. E aí, como o paciente precisa fazer a pronossupinação, por quê? Porque se ele estabilizar aqui, fixar e mantiver esse osso longo, o paciente não consegue rodar, porque o rádio não passa por cima da una. Aí ele retira parte dessa una, uma parte proximal. Quando o paciente for rodar, ele vai rodar esse rádio todinho junto com esse segmento que está soltinho da una. Então ele consegue resolver o problema da dor do paciente e manter uma boa pronossupinação, tá? É um procedimento chamado de Sauvé-Capanje, muito utilizado. Então quando você observar lá, tem 2 parafusos ou um parafuso aqui, um buraco e a una, a gente sabe que é o Sauvé-Capanje, pode fazer pronossupinação tranquilo. A única precaução é aguardar que haja uma boa consolidação óssea para que não solte esse parafuso, tá? Muito bem. Aqui é só um procedimento cirúrgico mostrando o Sauvé-Capanje. Aqui é a cabeça da una. Ele vai retirar parte desse segmento. Aqui ele está removendo toda a cartilagem entre a radionar distal, porque ele tem que tirar a cartilagem para que haja uma consolidação desses 2 ossos. Se ele só passar o parafuso e não retirar a cartilagem, ele não vai consolidar. Então ele faz a remoção de toda essa cartilagem, passa os fios, passa um parafusozinho aqui, ó, dentro dos fios, fixa, e aqui há um espaçozinho que vai permitir toda a pronossupinação. Depois ele fecha tudozinho e aí está bem tranquilo, tá? Geralmente isso longo por 4 semanas para diminuir o processo inflamatório e permitir algum grau de consolidação lá nessa osteossíntese, nessa artrodese, e aí a gente inicia a mobilização ativa, permanece com uma órtesezinha removível por 3 semanas, até ali próximo aos 2 meses, e o retorno progressivo dessa atividade. Geralmente esses pacientes se reabilitam bem, sem precisar vir para a gente, porque é bastante tranquilo, não tem muito problema não. Tá? Um outro procedimento é chamado de Darrache. Darrache é um procedimento um pouquinho mais agressivo, em que retira toda a cabeça da una. Ele é selecionado enquanto o paciente tem uma panartrose. Ele já tem uma artrose de todo esse lado da una, ele já tem alguma artrose também a nível de carpo. Então aqui não tem muito o que fazer. A gente tem que o cirurgião retirar essa cabeça para que haja uma resolução desse problema. Pode ser feito o Sauvé-Capanje? Pode, não tem problema nenhum. Às vezes a diferença de técnica é por eleição do cirurgião, ele está mais habituado nessa técnica ou a outra, tá? Um paciente que é um paciente um pouco mais jovem, que é um paciente que precisa de uma maior estabilização da radionar distal, precisando de um pouco mais de estabilização desses ossos do carpo, às vezes os cirurgiões optam por um Sauvé-Capanje. Um paciente que tem pouca demanda funcional da mão, aquela senhorinha que já não faz força na mão, eles utilizam um Darrache para resolver esse problema do paciente. Porque no Darrache a gente elimina todo o complexo fibrocartilaginoso triangular. Então não tem nada desse lado unar que segure mais os ossos do carpo. Tá? E o que pode haver progressivamente é uma migração, uma translação desses ossos do carpo para a unar. E se ele começar a migrar para a unar, o paciente vai ter sintomatologia, vai ter dor. Tá? Outra coisa que pode acontecer é uma luxação dorsal desse cotozinho proximal. Como ele não tem nenhuma estabilidade distal, esse coto ele tende a subir. Um dos procedimentos, uma das técnicas cirúrgicas que ajudam a minimizar essa migração dorsal é ele novamente tirar uma fitazinha do flexor do carpo. Ele passa por essa medula intraóssea e ele faz um laço aqui embaixo, jogando esse coto proximal para baixo. E aí ele permite uma boa estabilização e o paciente não tem dor e não tem instabilidade nesse coto proximal da una. Entenderam mais ou menos? Tá?
Então é importante você perguntar ao cirurgião, quando ele fez um Dahashe, quando ele fez a retirada dessa cabeça da una, se ele passou a fitazinha do flexor ulnar do carpo ou não. Por que é importante? Porque se ele só retirou a cabeça da una, não mexeu em tendão, a gente não tem por que esperar um tempo, por exemplo, de cicatrização desse tendão, em torno de 4 a 6 semanas. Porque só retirou o osso, está tranquilo, pode mobilizar. Agora, se ele fez essa fitazinha e fez a sutura, a gente tem que esperar em que essa sutura haja uma boa cicatrização e que esse tendão consolide dentro desse ossinho. Aí a gente tem que ser um pouquinho mais conservador. Então é importante perguntar ao cirurgião, quando a gente vê um Dahashe, se ele fez a estabilização com a fita do tendão, ok? E aí, se ele fez a estabilização com a fita do tendão, a gente espera 4 a 6 semanas com o gesso longo para que cicatrize tendão e ligamento, para que a gente consiga mobilizar com mais tranquilidade. Uma outra coisa que pode ser realizada é um procedimento de Bowers. Quando a gente tem uma degeneração dessa cartilagenzinha em um indivíduo, por exemplo, com alta demanda funcional, é aquele pedreiro, aquele cara que pega muito peso e que se o cirurgião retirar toda essa cabeça, ele vai ter problema porque ele não vai conseguir retornar à sua atividade laboral anterior. Então, o que ele faz é retirar só a parte que está causando o problema, ou seja, a parte articular da una. Ele retira parte dessa articulação, ele retira uma facezinha radial da una para que não haja mais esse contato. E aí você me pergunta, mas se retirar essa partezinha de cá, ele não vai migrar e vai começar a bater no rádio? Teoricamente sim, mas o que eles fazem é que quando o paciente tem um palmar longo, esse tendãozinho que se a gente tirar não tem problema nenhum, ele faz essa ressecção, faz a retirada, tira o palmar longo e coloca entre esses dois ossos, tá? Então agora vai ter uma estrutura que vai amortecer e não permite que a una comece a bater no rádio. Retira parte da una, pega o tendãozinho, faz um enovelamento, coloca aqui dentro e fecha. Então, toda vez que o paciente fizer a pronossupinação, ele vai estar passando por cima de uma fita, um enovelamento de tendão. Não causa atrito entre esses dois ossos, ok? E não deixa consolidar, certo? Esse é o Bowers. Dahashe que retira toda a cabeça da una. Não tem, é bem tranquilo, tudo fica solto. O único problema é essa migração mesmo, essa translação unar dos ossos do carpo, ou a dorsalização da parte proximal da una, tá? E aqui utilizam uma órtesezinha de termoplástico ou um gesso por 4 semanas para tentar diminuir esse processo inflamatório e depois começar a mobilizar. Esses procedimentos são muito tranquilos de reabilitar, mas a gente precisa entender muito bem eles. Outra coisa que pode ser feita, que é pouco utilizada aqui no Brasil, é a artroplastia. A artroplastia é a substituição articular com uma estrutura metálica. Aqui, nesse caso, a gente tem uma hemiartroplastia, porque só foi substituída uma parte da articulação, só foi substituída a cabeça da una. Então, ele faz a ressecção da cabeça da una e coloca um material metálico para substituir essa cabeça. Essas hemiartroplastias, elas geralmente evoluem 10 a 15 anos para uma artrose dessa estrutura, porque aqui a gente tem um material metálico roçando sobre uma cartilagem, ela tende a degenerar um pouquinho mais. Mas é uma opção cirúrgica interessante para aqueles pacientes que tem alta demanda, alta carga, que você quer manter uma boa estabilização dessa articulação sem comprometer a força do paciente. Aqui é uma artroplastia completa, porque aqui a gente vê que ele substituiu tanto a fossa da cabeça da una, como a própria cabeça da una. E aqui a gente tem um pouco menos de complicação, porque a gente tem uma estrutura metálica passando sobre outra estrutura metálica e permite a pronossupinação tranquila. Aí a gente só tem que esperar o tempo de consolidação óssea, tá? Para que a gente comece a colocar uma amplitude de movimento. Como essa técnica é um princípio de estabilização absoluta ou completa,
O cirurgião vai estabilizar, vai colocar uns parafusos lá e há uma boa fixação dessas estruturas, então você pode permitir uma mobilização um pouquinho mais precoce, tá? E aí a gente observa em alguns casos que o paciente passou por um procedimento cirúrgico e o que a gente mais observa é uma rigidez nessa articulação radioulnar distal. É que a gente não consegue fazer essa rotação do braço. Muito frequente em paciente que teve fratura de rádio distal. E esse paciente perdeu a pronossupinação. Uma das maneiras mais interessantes da gente resgatar essa pronossupinação é a gente fazer técnicas de terapia manual, mobilização intraarticular. As contraindicações das mobilizações intraarticulares são os casos de artroplastia, que a gente não pode mobilizar, porque senão a gente pode soltar esses parafusos. Mas em todos os outros, as outras técnicas, a gente pode tentar mobilizar para tentar ganhar novamente esse movimento de pronossupinação. E aqui é interessante porque a gente tem que sempre mobilizar o rádio, estabiliza a una e mobiliza o rádio, porque o rádio é quem roda em torno da una e não o contrário, tá? Então nunca tentar mobilizar a una fica estável e a gente mobiliza o rádio. Seguindo a regra do côncavo convexo, toda vez que a gente está mobilizando uma superfície côncava, a gente mobiliza para o mesmo lado do movimento que a gente quer, desejado. Toda vez que a gente está mobilizando uma superfície convexa, a gente mobiliza para o lado oposto. Então, como a gente está mobilizando o rádio, e o rádio tem a fossa sigmoide, que é côncava, quando a gente quer ganhar a supinação, a gente mobiliza dorsal. Tá? Então, a gente quer ganhar a supinação, a gente mobiliza nessa direção. Quando a gente quer ganhar a pronação, a gente mobiliza nessa direção, porque a superfície entre o rádio e a una, que a gente está mobilizando, é côncava. Okay? A gente vai fazer uma prática aqui bem bacana. Quando a gente quer ganhar a pronação, a gente mobiliza em direção volar, porque a gente está mobilizando a mesma superfície côncava. Tudo tranquilo? Até aqui tá beleza? Estou falando muito rápido, tomei 3 cafezinhos hoje, acho que eu estou meio acelerado. Tá tranquilo? É muito conteúdo em pouco espaço de tempo, então não esperem memorizar tudo, mas se vocês compreenderam, tem o material que vai ajudar a memorizar e tem as aulas online lá. Toda vez que você tiver dúvida, clica lá que você assiste novamente e aí vocês vão pegando tudo aos poucos, tá bom? Vamos fazer a parte prática. Vamos fazer primeiro esse teste de estresse unocarpal. Eu queria que vocês se reunissem em dupla, tá? Se vocês ficam a critério de vocês escolher as duplas, um senta na frente do outro e a gente vai começar uma série de testes para a gente identificar qual a lesão na articulação radioulnar distal e depois fazer as mobilizações para ganho de pronação e de supinação. Vamos lá? Em duplas.